verso 20 ao 21. Carta de Paulo aos irmãos em Filipos, capítulo 3, versículos 20 e 21. Olha o que diz a palavra do Senhor. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Aleluia. Amados irmãos, nós precisamos ter isso muito firme no nosso coração, que a nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo, que a nossa pátria, a nossa cidade está nos céus, e é de lá, dessa cidade, que virá o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E quando Ele retornar, Ele vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. E como Ele fará isso? Ele fará isso através do seu glorioso poder, que Ele tem de subordinar a si mesmo todas as coisas. Eu fiz um poema em que eu digo: estamos ante ao amanhecer de um encontro. Um encontro? Sim. Um encontro de amor, um encontro de alegria. O local eu sei, nas nuvens. Com quem? Eu também sei, com o Rei da Glória. Mas quando? Eu não sei. Pode ser hoje. Por que não agora? Maranata, que venha o meu Rei. Nós temos um encontro marcado, queridos. Pode ser que estejamos caminhando nas ruas maravilhosas de Mossoró e de repente, o Todo-Poderoso, a raiz de Davi, a brilhante estrela da manhã, aquele que tem os olhos como chamas de fogo, aquele que disse antes de Abraão existe e eu sou, o pão da vida, o dono da vida, o autor da vida, o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo, o noivo da igreja, o dono da igreja, o sustentador do universo, aquele que tem os olhos como chamas de fogo, aquele que tem os pés reluzentes como bronze polido numa fornalha, aquele que tem a voz como estrondo de muitas águas, Ele mesmo virá, e com a sua voz poderosa, há de nos chamar, queridos, e nós subiremos para encontrar o Senhor, para encontrarmos o nosso Rei. Portanto, queridos, nós temos um encontro marcado, coloca aí na sua agenda, o local, nuvens. Com quem? O Senhor da glória. Mas quando? Não sei. Pode ser hoje, pode ser agora, pode ser que eu nem termine essa mensagem e de repente o nosso Rei volte. Aleluia. O apóstolo Paulo, queridos, ele estimulou esse amor pela vinda do Senhor, lá na sua segunda carta ao pastor Timóteo, no capítulo 4. O apóstolo Paulo vai dizer, se você puder conferir comigo, segunda carta de Paulo ao pastor Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, aleluia. Eu quero ler a partir do verso 6, do verso 6 ao 8. 2 Timóteo 4, verso 6 ao 8, olha o que Paulo diz. Queridos, antes de lermos, por favor me responda, quantos amam ao Senhor aqui? Diga, eu amo o Senhor. Agora você vai ver agora, nas Escrituras, nós veremos agora na palavra do Senhor, que o Senhor quer não apenas que você o ame, mas que você ame também a vinda dEle. Amém? Veja, 2 Timóteo capítulo 4, verso 6. Porquanto para mim estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos, quantos amam a sua vinda. O Senhor não quer apenas que você o ame, mas que você ame a vinda dEle, o retorno dEle.
Amém, queridos? Aleluia, diga comigo, uma bendita esperança. Meu Deus, que coisa maravilhosa, que coisa fantástica. Por favor, ainda olhe comigo aqui em Tito. Mais à frente, você está em 2 Timóteo. Tito. Glória a Deus. Glória a Deus. Tito capítulo 2, verso 13. Para entendermos o contexto, eu vou ler do verso 11. Tito capítulo 2, verso 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Alguém dá um glória a Deus? Verso 12. O que essa graça fez conosco? Ela nos educa, educando-nos, que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Como eu devo viver no presente século? Agora, olha o verso 13 ainda. Não só de uma forma sensata, não só de uma forma justa e piedosamente, mas no presente século eu devo viver aguardando, aleluia, a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, queridos, nós devemos ter essa expectativa, nós devemos ter essa esperança, de que em breve o que há de vir virá e não tardará. O Todo-Poderoso virá, queridos, nós veremos a sua face, nós contemplaremos o seu olhar de amor. Aleluia! O Rei está voltando, queridos, Ele vem nos buscar. Isso deve ferver no nosso coração, isso deve fazer os nossos olhos se encherem de lágrimas, isso deve fazer o nosso coração palpitar com mais expectativa, com um ritmo maior, porque aquele que veio na sua primeira vinda, aquele que veio como cordeiro, que veio como um servo sofredor, que abriu os braços lá na cruz, que estava lá na cruz por todos nós, Jesus Cristo, Ele veio, Ele morreu, o cordeiro morreu, ao terceiro dia Ele ressuscitou gloriosamente, Ele ressuscitou definitivamente, Ele ressuscitou eternamente, e Ele fez uma seguinte promessa: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou, não teria dito, eu vou preparar lugar. E virei uma outra vez, e receberei vocês para mim, para que onde eu estou, estejais vós também. Ai, Jesus, o nosso Rei virá, queridos, e Ele vai nos tirar dessa terra, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Portanto, nós já aprendemos aqui, queridos, que a esperança da igreja não é o anticristo. A esperança da igreja não é a tribulação. A esperança da igreja não é a marca da besta. A esperança da igreja não corresponde a essas coisas. A esperança da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Eu não espero o anticristo, portanto eu não quero saber quem será o anticristo. Eu não espero a marca da besta, portanto eu não quero saber o que será a marca da besta. Eu espero o Cristo. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10. Diga comigo, eu tenho uma bendita esperança. Queridos, essas verdades são verdades consoladoras. São verdades que devem nos movimentar na expectativa desse retorno do Senhor Jesus. Amém, queridos? Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. 1 Tessalonicenses 1, 10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Veja, queridos, que o texto não diz que nós devemos aguardar o anticristo. Veja que a palavra não diz que nós devemos aguardar a tribulação. Veja que a palavra não diz que nós devemos aguardar a abertura dos 7 selos, o toque das trombetas,
o derramar das taças da ira de Deus. Veja que a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que nós devemos aguardar dos céus o seu Filho Jesus Cristo, o qual ressuscitou e nos livra da ira vindoura. Portanto, eu quero afirmar algo para você, que a igreja de Cristo não estará aqui no período tribulacional, porque Cristo nos livra da ira vindoura. Cristo nos livra da ira vindoura. Cristo nos livra da ira vindoura. Aleluia. Aleluia. O crente deve tirar os seus olhos das manchetes de jornais e colocar os seus olhos nas Escrituras. Durante muito tempo, por causa das questões contextuais, muitos cristãos pensavam que já estavam na tribulação. Hoje, nós testemunhamos pessoas experimentando esse período de pandemia e as pessoas falam: meu Deus, será que eu estou na tribulação? Será que Emmanuel Macron é o anticristo? Será que Donald Trump é o anticristo? Será que nós já estamos na tribulação? Será que o chip é a marca da besta? Deixa eu só dizer algo para você: tire os seus olhos dessas coisas e coloque os seus olhos nos céus, porque é de lá que virá o seu Salvador, o nosso Salvador, o Redentor, que nos livrará do período de ira. Ele não nos destinou para isso. Amém, queridos? Então fica tranquilo, aquieta a tua alma e descansa no teu Salvador. Aleluia. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos o corpo de Cristo, e Ele não vai derramar a tribulação. Vai vir um período na história de 7 anos de tribulação. A tribulação será o juízo de Deus sobre os homens, diz as Escrituras. E Ele não vai derramar o juízo dele sobre o seu corpo, que é a igreja. Sabe por quê? Porque justamente Ele morreu por nós para nos livrar da ira vindoura. Amém? Aleluia. Meu Deus, que coisa fantástica. Por favor, ainda em 1 Tessalonicenses, eu quero me deter agora no capítulo 4, e eu ficarei aqui do verso 13 ao 18. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 ao 18. Aleluia. Alguém diga Maranata. Diga: ora vem, Senhor Jesus. Veja o que diz as Escrituras, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 ao 18. Paulo diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Eu vou ler cada verso e vou trazer explicações, amém, queridos? Então esse verso 13, ele começa com uma frase muito peculiar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando ele queria chamar a atenção dos seus ouvintes, ele normalmente começava dizendo assim: não quero, porém, irmãos. Quem lembra de 1 aos Coríntios capítulo 12, em que Paulo, falando sobre os dons espirituais, ele começa dizendo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos dons espirituais. Aqui ele começa dizendo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem, dos que já morreram. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Eu quero que sejais conhecedores a respeito dos que já morreram. Amém? E ele vai dizer o motivo desse conhecimento. Ignorância aqui não é ser áspero, não é ser uma pessoa bruta. Não, é a ausência de conhecimento. Então ele diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Agora olha o motivo disso. Olha a razão por que nós não devemos ser ignorantes a respeito da vida após a morte. Olha a razão: para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Então, a primeira verdade que nós entendemos aqui, número 1, é vontade de Deus, que tenhamos conhecimento a respeito da vida após a morte. Número 2, para que uma esperança seja alimentada em nós, para que eu não fique em tristeza, para que eu não fique em angústia, mas para que eu tenha uma esperança. Veja que Paulo fala sobre 2 grupos de pessoas nesse texto. O verso 13, ele fala sobre os que têm esperança e os que não têm esperança.
Percebem isso? Percebem isso, queridos? Olha, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Então, os demais, essas pessoas aí fora, eu não sei se já aconteceu com você, se você já foi em um velório de um ímpio, de uma pessoa não cristã, é o fim de todas as coisas para eles. Para eles, a morte é um grande inimigo que traz o fim da existência daquela pessoa. Para muitas pessoas, eles pensam assim. Mas para nós que somos da luz, mas para nós que somos filhos de Deus, a morte não é o fim. Escuta o que eu vou te dizer aqui, o doutor John MacArthur, no seu livro sobre profecias, ele diz algo interessante. A única coisa, meu Deus, isso aqui arrepia até os ossos. Ele diz, a única coisa que a morte pode fazer com um crente é entregá-lo para Jesus. Portanto, não há perdas quando um crente morre. Queridos, são verdades consoladoras. Essa é a bendita esperança. Por que não há perdas quando um crente morre? Porque a única coisa que a morte pode fazer com o crente é entregá-lo para Jesus. Aleluia! Eu fiz um poema, queridos, que eu chamo de O Dia em que a Morte vai Morrer. E nesse poema eu digo assim, morte, você é muito louca. Tu pensavas mesmo que tinha dado fim àquele que disse, minha vida ninguém a tira de mim, eu a dou e a trago de volta. Como louca, caíste no encanto de matar. Morte, teu veneno te matará. Escute isso, ó morte. Agora, com a morte daquele que disse, minha vida ninguém a tira de mim, eu a dou e a trago de volta, com a morte dele, selastes a tua própria morte, e agora estás caminhando nos frios corredores da tua destruição. Morte, escute isso, tu morrerás. Aleluia! Diz as escrituras, queridos, que o último inimigo a ser vencido é a morte, e quando esse corpo mortal for revestido de imortalidade, quando, queridos, essa vida que nós temos agora for revestida de uma nova vida, de uma natureza espiritual glorificada, de uma natureza, de um corpo de natureza espiritual, de um corpo de natureza celestial, de um corpo de glória, de um corpo de vida, de um corpo eterno, a Bíblia fala, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada será a morte pela vitória. Aleluia! Paulo era um zombador da morte e eu, Saulo, também sou. Paulo dizia, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte e a tua força? Sabe, queridos, a vida que opera em nós, diga comigo, eu tenho a vida de Deus. Uma vez um aluno me perguntou, Saulo, como vai acontecer o arrebatamento da igreja? Como a igreja vai ser retirada daqui da terra? Como nós receberemos novos corpos? Como se dará isso? Eu disse assim, eu tenho uma sugestão. Ele disse, explique. Eu disse assim, você tem vida dentro de você? Ele disse, tenho. Eu disse, você tem vitória dentro de você? Ele disse, tenho. A Bíblia diz que a morte será tragada pela vitória. Aí eu falei, a morte que opera exteriormente, porque esse corpo ainda é mortal, amém, queridos? Recebemos vida no Espírito, mas esse corpo que ainda é mortal, ele tem dentro dele, ou seja, no nosso espírito, o nosso espírito, a vida de Deus, a presença do Espírito Santo, a vitória. Aí eu digo, no dia do arrebatamento, sabe o que é que vai acontecer? Essa vida que está dentro vai engolir a morte que está fora. Então a morte será tragada pela vitória. E só assim eu estarei apto para voar. Como assim?
se eu estarei apto para voar? Aí você vai ler comigo aqui em Tessalonicenses ainda. Verso 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus mediante Jesus trará em sua companhia os que dormiram, ou os que já morreram. Verso 15. Ora ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e o ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora preste atenção no verso 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos o quê? Ou seja, vou voar. Amém? Arrebatados. Essa palavra arrebatar quer dizer remoção com força, raptado, retirado. Nós seremos arrebatados juntamente com eles. Agora veja onde? Entre as nuvens, para o encontro do Senhor. Onde? Nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. O verso 18 diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. São palavras consoladoras, são verdades que nos consolam. Então, eu quero chamar a sua atenção aqui, queridos, para algumas verdades que nós encontramos nesses versos. Voltando aqui, no verso 14 e 15, nós encontramos a seguinte verdade: quem morreu em Cristo, está com Cristo. Amém? Quem morreu em Cristo, está com Cristo. Veja, 14, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus mediante Jesus trará em sua companhia os que dormem. Verso 15, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja, diga, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem morre em Cristo, o que está na sepultura é o corpo, mas o homem não é dotado apenas de corpo, você sabe disso. O homem é um ser em 3 dimensões: espírito, alma e corpo. Claramente, nós aprendemos que essas 3 dimensões do homem, por exemplo, lá em Hebreus capítulo 4, verso 12, é dito que a palavra de Deus, ela é penetrante a ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A Bíblia diz também, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que o mesmo Deus da paz santifique todo o vosso espírito, alma e corpo, e sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Amém? Então, quando um crente morre, o corpo dele vai para a sepultura. Diga comigo, o corpo fica dormindo na sepultura. Essa palavra dormir é um eufemismo, é uma maneira branda para falar da morte. Na Bíblia ela aparece com diferentes contextos. A gente não deve entender que dormir é ficar sem consciência. Não. A Bíblia nos revela que dormir pode ser uma menção à morte do corpo. João capítulo 11, os discípulos chegam para o Senhor Jesus e falam assim: olha, Lázaro, chega a notícia, né, que Lázaro havia morrido. E o Senhor Jesus disse assim: não, Lázaro não morreu, ele dorme. E os discípulos falam: se ele dorme, estará salvo. Aí Jesus fala assim: Lázaro morreu. Então, naquele contexto, dormir é o mesmo que morrer. Porém, a Bíblia também fala que dormir pode ser uma indicação de alguém que está desapercebido. Quando a Bíblia fala, olha, não durmamos como os demais, antes vigiemos. Então, ele quer dizer que dormir é estar desapercebido. E nós encontramos também a menção de dormir como uma menção ao sono mesmo. A palavra do Senhor fala sobre o sono, sobre você dormir, literalmente, deitar e dormir. Então isso deve ser entendido, queridos, de uma forma clara. Aqui, nesse texto aqui,
o verso 13, voltando aí, ele diz, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Veja, o que é que nós temos aqui? Que quem morreu em Cristo está na companhia de Cristo. E vai voltar quando? Quando Jesus voltar para arrebatar a igreja, ele vai trazer os espíritos e as almas dessas pessoas com ele até as nuvens. E esses espíritos e essas almas descerão e vai penetrar as sepulturas, os sepulcros, e vai trazer o corpo de lá da sepultura e vai ressuscitar em um corpo de glória. Como será isso? Pelo glorioso poder de Jesus. Amém, queridos? Então quem morre hoje com Cristo já está com Cristo. Por isso que são verdades consoladoras, mas ele está ainda em uma condição espiritual. Em breve ele vai ressuscitar para desfrutar do Senhor, espírito, alma e corpo, pois Deus criou o homem em 3 dimensões, e as 3 dimensões do homem viverão eternamente, seja com Deus ou sem Deus. Amém? Ou seja, haverá uma ressurreição para justo e injusto, para crente e descrente. Mas tudo bem, não precisa você abrir, mas só para que isso fique firme no seu coração, de que quando um crente morre, ele já vai estar com o Senhor, para que ninguém pense que o crente vai dormir. Vamos meditar no que a palavra do Senhor diz em 2 referências que eu quero citar aqui. Número 1, não precisa você abrir, só se você quiser acompanhar pelo telão, Filipenses capítulo 1, ali a partir do verso 20, Filipenses capítulo 1, versículo 20, olha o que Paulo diz, e eu quero que você preste bastante atenção, logo mais retornaremos para Tessalonicenses. Filipenses 1, 20, segundo a minha ardente expectativa e esperança, que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Meu Deus. Verso 21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Traduzindo, o que é que Paulo está dizendo aqui? Se eu vivo, vocês ganham. Se eu morro, eu ganho. Portanto, não há perdas para o crente quando ele morre, amém? Agora não faça a oração suicida, querido. Não é para você chegar e dizer assim, Senhor, me leva. Não. Porque alma e espírito não pregam o evangelho, amém? Nós precisamos estar vivos aqui para sermos produtivos na obra do Senhor. Mas saiba de uma coisa, se morrer, não tem perdas. Amém? Aleluia. Porque a gente tem que ter cuidado, porque senão o irmão quando chega em casa, Senhor, me leva para a sala do trono. Vamos lá. Verso 23, 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, ou seja, eu vou ser produtivo, já não sei o que hei de escolher. Olha o drama de Paulo aqui com respeito a isso. Agora olha o verso 23. Ora, de um outro lado estou constrangido, tendo desejo, aleluia, de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Jesus. Paulo não disse, se eu partir, eu vou dormir. Paulo não disse, se eu partir, eu vou ficar na sepultura dormindo, num eterno silêncio. Paulo não disse isso. Paulo disse que se ele partisse, o que aguardaria ele era algo incomparável. Se é incomparável, então é melhor do que estar vivo. Se é incomparável, então é melhor do que dormir. Isso quer dizer que Paulo, ao morrer, ele estava dizendo assim, se eu morrer, eu vou estar com Cristo, e isso é gloriosamente, incomparavelmente melhor. Meu Jesus Cristo. Verso 24, olha aqui, olha o exemplo de humildade do apóstolo Paulo. Mas por vossa causa, meu Deus,
é mais necessário permanecer na carne. Não que eu não queira ir, não que estar com Cristo não seja incomparavelmente melhor, não que o que me aguarda não seja glorioso, não é isso, é porque a minha permanência aqui vivo, vai ser bom para vocês. Sabe o que é isso, queridos? É muito comum nessa epístola de Paulo aos Filipenses, Paulo utilizar aqui 4 exemplos de alguém que abandona seus privilégios, mesmo tendo, por causa do outro. Número 1, Paulo abandona o seu privilégio de partir para estar com Cristo, por causa do outro. Jesus abandona seus privilégios e status de estar com o Pai, para estar contigo. Epafrodito abandona seus privilégios de estar numa igreja confortável para levar uma oferta para a igreja. Timóteo abandona seus privilégios de estar apenas em um local para ser o emissário de Paulo, para levar uma mensagem para a igreja. Aí Paulo diz: homens como esses devem ser sempre honrados. Isso aqui a gente já aprende que a missão do crente não é simplesmente desejar partir e estar com Cristo. A missão do crente é partir e levar muita gente com Ele. É dizer assim: eu vou, mas sozinho não. Eu quero chegar lá diante do meu rei e ele dizer: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito, entra no gozo do teu pai. Eu quero chegar diante do Senhor e ele dizer assim: eu vi o seu trabalho, eu vi a sua fidelidade, as vidas que você influenciou, as pessoas que você conseguiu transmitir a minha palavra. Deus não nos chamou, queridos, para fazermos parte do ministério dos desocupados do reino. Deus nos chamou para fazer alguma coisa, não pensando nos nossos próprios interesses, mas pensando no interesse do outro. Aleluia, aleluia, meu Deus, vamos lá, verso 25, convencido disto, estou certo de que ficarei, meu Deus do céu, e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Então o que é que Paulo estava dizendo? Se eu partir, eu vou estar com Cristo, se eu ficar, eu vou ser produtivo para vocês. Estou meio aqui dividido, mas eu estou certo, eu vou ficar com vocês, eu vou ser produtivo para vocês, amém? Uma outra referência que nos mostra que quando um crente morre, ele já vai estar com Cristo. Olha 2 aos Coríntios, capítulo 5, aleluia, verso 10, verso 8, perdão, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 8, olha o que Paulo diz: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo, e fazer o que, queridos? E habitar com o Senhor. Quando um crente deixa o corpo, quando um crente morre, o corpo dele vai para a sepultura, mas ele já vai habitar com o Senhor. Amém, queridos? Aleluia. Só para você ficar convencido disso, vai para Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Meu Deus, que coisa fantástica. Atos capítulo 7, a partir do versículo 52. Atos dos Apóstolos capítulo 7, versículo 54 para a gente ganhar tempo. Ouvindo eles isto, enfureciam no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. Diga comigo: Estevão viu a glória de Deus. Diga: e Jesus à sua direita. Agora preste atenção, verso 56 do capítulo 7 de Atos. E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. E eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançaram-o fora da cidade, e o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo.
verso 59, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Onde o Senhor Jesus Cristo estava? Diga comigo: à destra do Pai, nas alturas. Onde Jesus ia receber o espírito de Estevão? Diga comigo: à destra do Pai, nas alturas. Então, quando um crente morre, já vai estar com o Senhor. Aleluia! Desfrutar da glória do Senhor, desfrutando da presença do Senhor. Amém, queridos? Jesus, vamos fechar, vamos caminhar para o fim e vamos lá volta para Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, aleluia, capítulo 4, eu quero me deter ao verso 16 e 17 apenas, e é aqui que nós iremos caminhar. Eu vou ler novamente, guarda isso no teu coração e vamos comentar algumas verdades. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, 1 Tessalonicenses 4,16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados e juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu quero chamar a sua atenção aqui para algumas verdades nesses 2 versículos e nós iremos caminhar até o fim da mensagem comentando esses 2 versículos. Eu quero falar para você, número 1, o arrebatamento da igreja não será um evento silencioso. Número 1, o arrebatamento da igreja não será um evento silencioso. Se você quiser tomar nota, coloca aí 3 sinais sonoros. 3 sinais sonoros, verso 16. 3 sinais sonoros. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem. Diga comigo, uma palavra de ordem. Eu gosto da versão que diz, um brado de comando. No dia do arrebatamento, o nosso rei vai bradar. E você pode dizer, como assim, Saulo? Ele mesmo falou em João capítulo 5. Ele disse, muitos dos que dormem no pó da terra, naquele dia, ouvirão a minha voz e ressuscitarão. Meu Deus. A voz de Cristo penetra as sepulturas e ressuscita os mortos. Foi a voz de Cristo que chegou diante de Lázaro, que já estava morto há 4 dias e já fedia. E ele disse, Pai, eu sei que tu sempre me ouves. E ele diz, Lázaro, vem. A voz de Cristo penetrou aquele sepulcro. A voz de Cristo penetrou aquele túmulo. E Lázaro se levantou. Eu quero dizer para você que a voz de Cristo é poderosa. A voz dele é tão poderosa que ele disse assim, as minhas palavras, elas são espírito e vida. A voz de Cristo é tão poderosa que diz as Escrituras, preste atenção nisso que eu vou te dizer agora, diz as Escrituras, que tudo veio a existir por meio do verbo, da palavra, e sem a palavra nada do que foi feito se fez. Então, número 1, no dia do arrebatamento, haverá um brado de comando do Senhor, o nosso rei vai bradar, e a voz dele é poderosa, e a voz dele é tão poderosa, que na sua segunda vinda, diz as Escrituras, que quando ele voltar com o sopro da sua boca, com uma espada afiada de 2 fios, ele vai vencer os exércitos inimigos.
A voz dele é poderosa, queridos. A voz dele é tão poderosa que João disse assim: olha, a voz dele é como o estrondo de muitas águas. A voz dele, Apocalipse 1:10, é como um som de uma grande trombeta. Meu Deus! Então, no dia do arrebatamento, pode ser que o Senhor te chame pelo teu nome. Pode ser que Ele diga: Saulo, vem. Jackson, vem. Vanessa, vem. Gabriel, vem. Aleluia! Na história da igreja cristã, queridos, tem algo escrito em uma catacumba, que é muito interessante. Um morto cristão, uma pessoa que morreu, que era crente, em um túmulo desse crente, tinha a seguinte frase, tinha o nome dele, chamado Fred, e embaixo tinha um desenho, como se fosse um homem, com a mão levantada e dizendo: eu. O que é que isso quer dizer? O que é que ele estava querendo dizer? É que o crente, quando morre, o corpo dele vai para a sepultura. E você sabia que o nome cemitério quer dizer dormitório? Por quê? Porque um dia, todos que estão ali dormindo ouvirão dizendo: Fred, Saulo, Gabriel. E você vai dizer: eu? Presente? Amém? Vai ressuscitar. Meu Jesus Cristo. Eu não sei você, queridos, aqui, mas isso dá vontade de voar. Segundo sinal sonoro que o texto nos diz. O primeiro é um brado de comando do Senhor, a voz do Senhor. Segundo sinal sonoro, a voz do arcanjo. Misteriosamente, em todo evento escatológico, há uma presença de anjos. Quem lembra de quem avisou para Maria sobre o nascimento de Jesus? Diga comigo: um anjo. Quem lembra que quando Jesus subiu aos céus, 2 anjos apareceram e disseram assim: varões galileus, por que vocês estão olhando para esse que agora está sendo assunto aos céus? Do modo como vocês estão o vendo subir, ele virá. Quem lembra que na ressurreição de Jesus, tinha anjos? Portanto, no dia do arrebatamento da igreja, misteriosamente, um anjo vai bradar. Um arcanjo vai bradar, conforme diz o texto. Que é o segundo sinal sonoro. Terceiro sinal sonoro. Número 1, um brado de comando do Senhor. Número 2, a voz do arcanjo. E número 3, o ressoar da trombeta de Deus. Então, o arrebatamento da igreja não será um evento silencioso. Amém, queridos? Teremos 3 sinais sonoros: um brado de comando do Senhor, a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus. O que seria essa trombeta de Deus? Não tem nada a ver com as trombetas lá do Apocalipse. Aquelas do Apocalipse são trombetas de juízo. A trombeta de Deus é provável que seja também a voz de Cristo. É como se Cristo tomasse emprestada a voz de um arcanjo e a voz de uma trombeta. Como eu sei disso? Porque Apocalipse 1:10 diz que a voz de Cristo é como de trombeta. E Apocalipse 4, verso 1 e 2 diz que João foi arrebatado aos céus a uma voz como de trombeta. Aleluia. Eu não acredito nisso não, Saulo. Então vai lá. Apocalipse capítulo 4, verso 1 e 2. Eu estou terminando, queridos. 3 minutinhos eu finalizo. Apocalipse capítulo 4, verso 1 e 2. Depois dessas coisas, olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi. Ele está citando 1:10 de Apocalipse, certo? A primeira voz que ele ouviu é a de 1:10. Ele vai dizer qual é. Como
como de trombeta, ao falar comigo dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, no dia do arrebatamento, haverá um som como de uma trombeta, e nós, os crentes, sairemos daqui. Amém? Caminhando aqui para o fim, então, 3 sinais sonoros. O arrebatamento não será um evento silencioso. 3 sinais sonoros: o brado de comando do Senhor, a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus. Isso é o que acontecerá nos céus. Agora, o que acontecerá na terra? 3 coisas ocorrerão na terra. Verso 17 vai nos dizer também, de 1 Tessalonicenses 4, verso 16 e 17. 3 coisas ocorrerão na terra. Número 1, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem morreu crente vai ressuscitar. E como será essa ressurreição? Será uma ressurreição semelhante ao do Senhor Jesus. E como foi a ressurreição de Jesus? Jesus ressuscitou e depois morreu de novo, não é isso? Não! Jesus ressuscitou segundo Romanos capítulo 6, verso 9. Havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre mais. A morte já não tem domínio sobre ele. Jesus ressuscitou gloriosamente. Jesus ressuscitou poderosamente. Jesus ressuscitou com um corpo de glória, com um corpo imortal, com um corpo que não pode ser destruído, com um corpo incorruptível. Então nós ressuscitaremos, caso venhamos a morrer, queridos, em um corpo de glória. Eu digo, queridos, que agora nós estamos em uma tenda. Esse corpo aqui é uma tenda. Olha que tenda magra. Mas uma tenda não é uma habitação permanente, uma tenda é uma habitação temporária. Nós somos peregrinos aqui. O mundo é como se fosse um grande deserto e nós armamos as nossas tendas aqui. Mas em breve ele virá. E ele vai nos dar não uma tenda, mas ele vai nos dar um edifício. Um corpo de glória. As mulheres vão entender melhor o que eu vou dizer. Pode ser que com um corpo glorificado eu tenha luzes de ouro. Pode ser que com o corpo glorificado eu até consiga engordar mais um pouco. Então nós receberemos um corpo de glória, queridos, incorruptível. Número 2, no dia do arrebatamento, os vivos que pertencem a Cristo, o verso 17 diz: os vivos que pertencem a Cristo terão seus corpos transformados, e juntos, que é a terceira verdade, o número 2, os vivos que pertencem a Cristo terão seus corpos transformados. E número 3, nós, os vivos que pertencem a Cristo e os ressurretos que pertencem a Cristo, subiremos, voaremos, seremos arrebatados, removidos, raptados da terra, para o encontro do Senhor, nos ares, e assim, estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Sabe, queridos, essas verdades devem encher os nossos corações de esperança, de consolo, de expectativa, pelo dia e pela hora que nós nos encontraremos com Ele. Mas acima de tudo isso, queridos, essas verdades devem nos motivar a praticarmos 4 coisas. Número 1, vivermos uma vida com a consciência de eternidade, não apegado nas coisas dessa terra, não com o coração naquilo que é temporário, naquilo que é passageiro. A consciência dessas verdades deve trazer para nós essa consciência de eternidade, de que a vida não se limita apenas ao comer, beber, vestir, que existe algo além. A segunda verdade que a consciência da escatologia traz para nós é a urgência na pregação do Evangelho.
Nós precisamos pregar o Evangelho. Nós temos que parar, queridos, de estar dentro da igreja competindo para ver quem aparece mais. E nós precisamos desesperadamente pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus. Um homem de Deus disse que o mundo está em chamas, e nós temos uma voz, e uma palavra, e um ministério da reconciliação, para anunciarmos para as pessoas que existe uma saída. Nós precisamos pregar o Evangelho, em tempo e em fora de tempo. Número 3, nós precisamos viver uma vida de santidade. Nós precisamos viver uma vida de santidade, queridos, porque Ele virá buscar uma igreja santa. Ele virá buscar uma igreja purificada. Número 4, nós precisamos congregar, porque a Bíblia diz: não abandoneis a congregação como é costume de alguns, quanto mais vede que aquele dia se aproxima. Você entende que nós estamos mais próximo da vinda do Senhor do que no início, queridos? Sim ou não? Sim, estamos mais próximos. Nós não sabemos quando, mas estamos mais próximos. Eu gosto de dizer, as pessoas me perguntam: Saulo, quando o Senhor vai voltar? Eu falo assim: olhe, quanto mais distante da cruz, quanto mais distante do início, mais perto do fim está. Então, isso deve motivar, queridos, a vivermos uma vida congregando na igreja local, porque em breve o Rei virá. E eu fecho minha mensagem aqui, queridos, trazendo o seguinte entendimento para cada um de nós: que essas verdades tomem conta de nós, de tal forma, queridos, que isso possa nos motivar a vivermos um cristianismo autêntico, um cristianismo com propósito, um cristianismo com poder, um cristianismo de santidade, um evangelho que glorifique ao Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Eu quero ler algo para você aqui que faz parte desse livro aqui, Surpreendidos pela Eternidade. Você vai poder adquirir. Eu quero ler algo que eu falo a respeito disso, e eu finalizo com isso, queridos. Por favor, escute isso. A mensagem do tempo do fim deve nos motivar a vivermos uma vida santa, uma vida nos padrões do reino de Deus, mas também deve nos motivar a servirmos na igreja local, a sermos úteis na obra do Senhor, porque a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, que: irmãos, sede firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Amado irmão, se o nosso trabalho não é em vão, é porque haverá uma recompensa, haverá um galardão, haverá o dia do acerto de contas, e nós precisamos trabalhar na obra do Senhor, até que Ele venha. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Pai, eu te dou graças. Obrigado, Senhor, pela compreensão dessas verdades, dessa bendita esperança que nós temos. Pai, os nossos olhos não estão na manchete de jornal, os nossos olhos não, a nossa expectativa não está em descobrir quem é o anticristo, a nossa expectativa está no Senhor Jesus Cristo, que virá e nos livrará do período de ira que há de vir. Eu te dou graças, Senhor, pela vida dos meus irmãos, e eu declaro sobre a vida deles graça e sabedoria, para que eles avancem no plano e no propósito do Senhor, no nome santo de Jesus.